Se você acredita que o direito é uma ferramenta de integração social, ou seja, que ele dá as regras das interações entre as pessoas, você deve se rebelar quando se depara com uma lei injusta. No momento que esse vídeo está sendo gravado, vários protestos e revoltas estão acontecendo pelo mundo, principalmente aqui na América Latina. E a gente começa a pensar, será que aquelas pessoas que estão infringindo algumas leis teoricamente impostas pelo Estado, será que elas estão praticando atos antijurídicos, ou melhor, atos inconstitucionais? Ou será que elas estão, na verdade, exercendo um direito fundamental e até um dever delas? Para a gente entender melhor um pouquinho tudo isso que está acontecendo, a gente tem que entender também a teoria do discurso de Habermas e também a teoria do direito entre a faticidade e a validade. Para Habermas, o direito, as leis, são produzidas num centro, num núcleo central da nossa sociedade, que seria as câmaras municipais, o poder legislativo estadual como um todo, as prefeituras, então o Estado, a administração direta. E a periferia desse sistema seria nós, a sociedade civil. Então, existe uma distância entre esse centro e essa periferia. Nos países que têm eleição, normalmente esse centro fica mais conectado com a periferia durante esse processo eleitoral, quando a administração central estabelece alguns canais de comunicação mais direto com a gente, com a sociedade civil. Eles vêm nos ouvir, vêm perguntar o que está acontecendo, faz audiências públicas, câmeras itinerantes, então aumenta o contato até visando ali o voto, que não tem problema nenhum. Porém, uma vez empossados, o que se costuma acontecer é que essa administração central, até para aumentar a eficácia e a produtividade dela, ela começa a adotar alguns processos burocráticos. Esses processos burocráticos, procedimentos internos para a produção de lei, acaba que afasta um pouco essa periferia que somos nós desse centro administrativo. Isso causa uma distância. Essa distância prejudica o discurso. E para quem conhece Habermas sabe que a teoria do discurso é a base do pensamento habermasiano. O discurso, a grossíssimo modo, é a nossa troca de ideia para a gente chegar e conseguir normatizar, ou seja, criar alguma norma da nossa relação que seja boa para nós dois. Então, teoricamente, o direito ele vai refletir a sociedade. Qual que é o grande problema disso? A sociedade muda o tempo todo, ela está em constante transformação e com o desenvolvimento das tecnologias de informação, elas mudam cada vez mais rápido, as opiniões mudam rápido, os estilos mudam rápido e teoricamente a legislação, as normas, o direito em si tem que acompanhar essas mudanças sociais para que ela tenha validade, porque o fato dela existir dá faticidade, a lei existe, ponto. Outra coisa é a sociedade legitimar essa lei, ou seja, aquela lei realmente ser reflexo de um anseio da sociedade. Esse distanciamento entre o centro do poder, que é essa administração central, e a periferia, que somos nós, é também um distanciamento do discurso. Isso gera duas consequências. A primeira é que o direito, aos poucos, não consegue acompanhar as mudanças sociais de fato, e aí tem uma crise de legitimidade. A sociedade começa a olhar para a lei e fala, essa lei não é tão legítima assim. Além disso, diminui também a eficiência das políticas públicas de fato, porque a política pública, como está afastada da periferia, está afastada de nós, da sociedade, o administrador, mesmo se tiver a melhor das intenções, ele não está conectado ali com a periferia, ele não está conectado com a sociedade e ele não consegue responder os problemas daquela sociedade porque simplesmente ele não vive o problema e não está sintonizado com aquela demanda. Na prática, acontece que com o passar do tempo, a gente começa a deparar com algumas leis e que nós achamos que as leis são realmente injustas. Vamos dar um exemplo. No Brasil, escravidão já foi legal, já foi legalizada pelo Estado. Existiam umas leis que normatizavam a escravidão. Então isso era uma lei totalmente injusta. Se a gente vive num Estado democrático de direito, ou seja, se nós temos uma Constituição, se essa Constituição é a lei maior, se nessa Constituição está elencado os nossos direitos individuais fundamentais como cláusula pétrea, que nunca pode ser modificada, nós como cidadãos empoderados por essa Constituição, qual que é o nosso dever quando a gente vê uma lei injusta? O Habermas então vai elencar 5 institutos para que a sociedade, através da democracia, consiga atualizar o direito. Alguns institutos ordinários e outros extraordinários. Um dos institutos extraordinários é a desobediência civil. A desobediência civil seria esse último instituto, a última instância que o cidadão chega
para dar um grito de que chega, essa lei injusta não dá mais, chegou no nosso limite. Nós declaramos essa ação da administração central ou essa lei da administração central injusta, e inclusive a gente não só acha a lei injusta, como ela é inconstitucional, porque dentro dos nossos valores enquanto sociedade, ela está quebrando direitos fundamentais. Então esse casamento dos direitos fundamentais, já explícitos na Constituição, casados com o dever ser do cidadão de atualizar o direito para que ele continue sendo um instrumento de integração social, ou seja, para que as relações interpessoais se dê a partir de normas e não através da barbárie, da porrada. Se a gente acredita nisso, nós devemos atualizar o direito. A desobediência civil é quando a gente desobedece uma lei, ou seja, a gente comete uma infração, a gente comete uma ilegalidade ou um crime perante ali aquela esfera legal. Só que cometer um ato ilegal não é necessariamente cometer um ato antijurídico, ou melhor, inconstitucional. Inconstitucional nesse caso não é a atitude da sociedade que infringiu aquela lei e cometeu um ato criminoso ou ilegal. Inconstitucional nesse caso é a própria lei que tornou a sociedade criminosa, simplesmente porque o centro administrativo se afastou da periferia, distorcendo ou quebrando o discurso entre os dois. Então, quando isso acontece, é dever do cidadão quebrar essa lei que ele considera injusta. Mas ao fazer isso, o cidadão quer dar publicidade para essa ação. O cidadão infringe essa lei muito mais do que só para protestar. O cidadão ele faz questão de publicizar essa ação. Ele vai para a rua, ele se manifesta, ele fala com outras pessoas, ele quer conscientizar o outro e começa um papel de mobilização social pública. Quando um criminoso comete um crime e ele tem medo de ser preso porque cometeu uma atitude até inconstitucional, ele fica quieto, ele fica caladinho. Ele no fundo sabe que ele quebrou algumas normas que a sociedade estabeleceu como parâmetro para a gente sobreviver entre grupo. Quando um criminoso de verdade quebra uma lei que a gente acha justa, ele sabe que ele quebrou uma norma social. Se essa norma social for legítima, vamos dar um exemplo, assassinar uma pessoa, nesse caso, quem cometeu o crime fica calado, fica na sua esfera privada. No fundo, ele sabe que ele quebrou uma norma social muito bem estabelecida. No caso da desobediência civil, não. A pessoa vai para a rua, publiciza, faz questão, conversa, se mobiliza, faz questão de mostrar essa postura contra essa lei. Então ela tenta dar publicidade para o seu raciocínio. O principal de tudo é que essa atitude vai se basear justamente na própria Constituição e nos valores constitucionais democráticos e dos direitos humanos. Então a desobediência civil, além de ser necessária, ela é um dever do cidadão para que atualize as suas leis. A gente teve um exemplo muito interessante em Belo Horizonte recentemente com a Praia da Estação. Oficialmente, a administração central não permitiu realizar eventos naqueles chafarizes ali que a gente tem na Praça da Estação. Inclusive, alguns moradores de rua utilizavam realmente os chafarizes ali para se refrescar de vez em quando do calor que estava bravo, e a prefeitura fechava os chafarizes para isso não acontecer e para não deixar ter muito movimento na praça. Uma atitude que a Sociedade Organizada de Belo Horizonte entendeu como inconstitucional, apesar de ter sido uma ação oficial, teoricamente legal, da administração central, nesse caso, na época, a Prefeitura de Belo Horizonte. Então muitas pessoas foram e ocuparam a Praça da Estação em BH no movimento Praia da Estação. Não precisava de alvará, não precisava de nada. Se chegava, ocupava biquíni, sunga, e aí se molhavam, e ali foi crescendo um movimento muito interessante de ocupação, que hoje já existem vários estudos sobre o movimento de ocupação da Praia da Estação, e que depois isso aí também deu muita força para o que hoje é o Carnaval de BH, mas enfim. O importante é a gente notar que esse exemplo é até um exemplo pacífico, mas de uma movimentação que deixou claro, agora chega de administração, você está muito afastada da gente. A gente pode sim, a praça é nossa. Nós vamos ocupar a praça, nós vamos nos divertir na praça, nós vamos fazer essa ocupação pacífica até para dar um basta naquela administração que na época não tinha nenhum diálogo também com esses setores da sociedade. Habermas, então, gente, além de deixar claro que a desobediência civil é um dever, ele deixa claro também que a desobediência civil é um direito fundamental. Ela está no rol daqueles institutos que tenta fazer a sociedade e a democracia atualizar o direito para que ele tenha mais legitimidade, ele tenha mais validade na prática, que ele seja de verdade o reflexo e os princípios daquela população. Então, quando há distorções e quando o centro fica muito longe
de nós, sociedade civil, como a administração fica muito longe da sociedade civil, acontece de se criar leis que são injustas e que a gente não dá validade. Porque o discurso que dá essa sintonia, que faz esse canal, essa conexão, não existe ou ele está quebrado. Neste caso, a gente tem que se manifestar, protestar e muitas das vezes, como instância extraordinária, na hora do basta, a gente tem o recurso, o direito fundamental à desobediência civil, para que a gente deixe claro que uma ação só porque ela é legal, ou seja, que existe uma lei para embasá-la, ela também pode ser inconstitucional. Ou ainda, ela pode estar contrariando os valores fundamentais daquela sociedade. E que o direito tem que conseguir ele mesmo ser o integrador social. E para que não haja uma ruptura nessa filosofia do direito positivo, é muito importante para o direito se manter como integrador social, que ele consiga se atualizar com essa mudança que acontece da própria sociedade. E é o seu direito fundamental. Fala pessoal, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até o final. Por favor, dê uma moral para o nosso trabalho. Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou um pouquinho, te fez aprender um pouquinho, compartilha nosso vídeo, manda para aquele amigo que você sabe que gosta desses assuntos também, manda sua sugestão, comenta aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu, você se inscreva. Se já inscreveu, confira aí se você já assinou as notificações também no sininho. E eu gostaria de mandar um abraço especial para os pais e mães dos alunos da Escola Estadual Padre Vidigal, da minha cidade, Nova Era. Eles estão em processo de mobilização e de muita luta contra um processo de aglutinação dos alunos dessa escola. Eu queria deixar aqui os meus parabéns pela luta, um grande abraço e conte comigo na trincheira.